Você se acha pouco criativo? Tem medo da tela em branco? Sofre quando precisa ter uma ideia para resolver aquele problema, se virar nos 30 aí e não sabe nem por onde começar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Esse vídeo é para você. A criatividade é uma ferramenta essencial para você resolver os problemas mais diversos possíveis. Nesse vídeo eu vou te dar 8 dicas para você ser muito mais criativo, muito mais inovador. E eu prometo que no final desse vídeo você vai estar muito mais equipado e muito mais preparado também para ter boas ideias. Eu também te garanto que você vai acabar percebendo que criatividade tem muito mais a ver com mão na massa, com ralação, do que com talento, beleza? Então, fica até o final do vídeo, não perde nenhuma dica e a hora que você quiser, se você achar que alguma dica valeu a pena, dá aquele like e se inscreve para fortalecer aqui o canal. Eu sou o Igor Guedes e você tá no Faz Bonito. Então vamos lá, você é um empreendedor ou um profissional de marketing e tá aí se virando nos 30 no teu contexto, precisando de ideia para, sei lá, fazer uma nova promoção, para vender mais, para atrair mais cliente, para melhorar suas redes sociais, para fazer uma nova campanha, para fazer uma nova promoção, sei lá, para conseguir melhorar a tua situação aí, certo? Bom, você vai precisar de criatividade para tudo isso e é por isso que eu tô aqui, para dividir um pouco da minha experiência com vocês, atuando aí há vários anos na indústria criativa. E a primeira dica que eu te dou é: não tenha vergonha de ter ideias ruins. É isso mesmo, você precisa não se levar tão a sério e também entender que as boas ideias elas não vão fluir de primeira, você tem que voltar a ser criança. Você precisa voltar a ser criança, inclusive, para ter liberdade para você criar o que você quiser, até que com o tempo as coisas vão melhorando e você vai se aperfeiçoando. E o processo de toda ideia boa é primeiro ter uma ideia ruim. Então, essa primeira dica, ela é muito mais uma preparação para você entender que é assim mesmo. Primeiro nasce uma ideia ruim e depois nasce uma ideia boa. Esse é o processo e você vai se orgulhar muito dele. Segunda dica que eu te dou é copiar. Sim, copiar. Copiar as coisas boas. E por que copiar? Porque nada é exatamente original. Pensa só, até você é uma cópia do teu pai e da tua mãe. Você tem características, seja a personalidade, seja a aparência, que você herdou dos teus pais, que emprestaram para você, que doaram para você um toque de originalidade, vamos dizer assim. Então, para você ter boas ideias, é importante que você tenha boas inspirações, boas referências. Ir lá, copiar na classe e fazer a sua versão. E, cara, é assim em tudo, ó. É assim no design, na música, na literatura, no cinema, nas artes. Cara, na gastronomia, tudo é uma evolução, algo que alguém copiou e fez a sua versão, fez a sua melhoria. É assim, isso é o processo de criações originais. Eu sou músico, né? E a gente se liga muito nisso. Às vezes a gente está ouvindo lá uma música e percebe que aquele arranjo, ele é uma cópia, ele lembra uma referência e de repente a gente tem a oportunidade de saber a história da composição daquela música e descobre que sim, o determinado compositor ou arranjador acabou pegando, sei lá, aquela levada, eu sou baterista, né? Aquela levada ou aquela batida e tal, de alguma outra música e você percebe que de fato tudo não se passa realmente de uma cópia, mas não uma cópia assim descarada, plágio, né? Mas uma inspiração, uma referência e a coisa vai evoluindo. Ou seja, ter boas referências, cara, é essencial para você criar as tuas coisas aí. Esse processo de ir copiando também, ele é legal porque você acaba combinando, né, uma referência com outra. E aí você vai combinando referências, combinando inspirações e você vai criando o seu estilo. Com o tempo você vai criando o seu estilo, né? Então vamos lá, copiar para se inspirar e fazer a sua modificação, a sua versão, não é feio, tá? Quer um exemplo? Esse dia eu tava brincando com a minha filha, ela tem quase 2 aninhos. Tem 1 ano e 8, 1 ano e 9. E aí a gente tava ali desenhando, brincando de massinha. E aí eu quis fazer uns desenhos de bichinho, mas eu não lembrava como eram os bichinhos assim, né? Acho que eu fiz um urso, cara, ficou parecendo um chupa-cabra. Eu não sei se eu tenho foto disso, mas aí eu lembrei que dava pra fazer uma tartaruga. As massinhas eram coloridas, aí eu fiz uma tartaruguinha bem legal, assim, né? Daí eu fui lembrando, tentando me lembrar de como era uma tartaruga, né? O casco, a parte de baixo reta, tal, a cabeça e tal, tudo mais. Aí eu queria fazer outros bichinhos e no tapetinho dela tem lá alguns desenhinhos, né? Algumas imagens de bichinho. Cara, eu fui copiando, olha só como ficou. Eu fui olhando e fui fazendo na massinha ali, tentando copiar os bichinhos. Não ficou legal? Então, se você parar pra perceber, aliás, quando eu mostrei pra minha esposa, ela achou o máximo. Ela falou, nossa, que originalidade, que criatividade, ela falou assim. Mas aí depois eu só apontei pra ela assim e falei, ó, eu copiei dali.
Então, esse processo de copiar e fazer a tua versão, cara, isso é a melhor definição de inspiração e referência. A terceira dica que eu te dou é aumente o seu repertório constantemente. O que na prática isso quer dizer? Quer dizer que se você, para criar coisas novas, precisa se inspirar, precisa ter ali a sua memória abastecida com referências, para você criar coisas boas, é importante você abastecer a sua memória com boas referências. E assim, não é em todo lugar que a gente pode ali ter acesso a boas referências. Então, por exemplo, para questões visuais, para design, eu recomendo um site maravilhoso, já fiz um vídeo, vou deixar aqui para você esse vídeo falando sobre o Behance. Behance é a maior comunidade de portfólios do mundo. Então lá você vai ter acesso ao que há de melhor, quer dizer, nem sempre é o melhor, mas os bons profissionais publicam referências de fotografia, de design, entre outras coisas, lá no Behance. E se você, por exemplo, tem o hábito de se inspirar em coisas, por exemplo, do Behance, é certo que quando você for criar coisas, a tua cabeça, a tua memória vai estar abastecida com coisas boas. Deu para entender? Eu acho que a mesma coisa vale para negócios. Imagina que você está empreendendo e, cara, você precisa ter boas ideias de modelo de negócio, boas ideias de produtos, boas ideias para, sei lá, fazer boas campanhas de venda, boas ideias para atrair cliente. Então, veja, você vai precisar nutrir a sua mente, nutrir a sua memória com inspirações que te ajudem a produzir alguma ideia. E aí, sei lá, quando você estiver tomando banho, quando você estiver dormindo, quando você estiver acordando, quando você estiver relaxando ou quando você estiver intencionalmente se preparando, é bem provável que você tenha boas ideias a partir desse repertório que você construiu. Então, é importante você nutrir a sua mente com coisas boas. E eu sei que pode não parecer muito legal, mas é exatamente esse o processo, tá? Você, para ser criativo, você precisa ter um bom repertório e isso você faz sendo bastante prático, vamos dizer assim, né? É baixar a cabeça e consumir esse tipo de conteúdo. Quarta dica que eu te dou é combine essas referências e faça isso com dedicação. Então vamos lá, você já está lá se inspirando, tendo referência daqui, tendo referência de lá e chegou a hora de você colocar a mão na massa, né? Produzir a tua ideia. Então, para facilitar, eu vou usar aqui um exemplo do design. Imagina que você está precisando criar alguma coisa, uma arte, um post, enfim. E aí você começa a misturar uma ideia de cá com outra ideia de cá e vai fazendo a sua própria versão. No início vai estar meio tosco, mas esse é o processo mesmo. Só que isso vale para tudo, tá? Vale para arte, vale para música, vale para negócios. Um bom exemplo de como combinar as referências para criar a sua própria versão, né, o seu próprio material original, é essa apresentação aqui da Novo que eu estou colocando na tela. Quando eu criei esse material, eu tava com uma outra ideia e tal, mas tava com a cabeça um pouco, vamos dizer assim, um pouco vazia, né? Aí, veja só, eu usei essa fonte, acho que é a Helvética que eu usei, botei sublinhado e tal, as fotos ali por cima, enfim, como você tá vendo aí. E apresentei e achei super legal, né? E aí, você sabe de onde eu tirei isso? Olha só, eu tirei de um documentário que eu estava assistindo alguns dias antes. Fotografei o documentário, acho que era no History Channel, não lembro agora. Olha só, eu me inspirei num programa de televisão. Então, olha como é importante, olha como as referências podem ser ricas se você souber usar. Quinta dica que eu te dou é use a ferramenta certa para você criar. E sim, para cada coisa tem a sua ferramenta apropriada. Pode ser bloco de notas, pode ser papel, pode ser caneta, pode ser o computador, pode ser o celular, pode ser post-it, cara, pode ser o que você quiser, mas você precisa ter uma boa ferramenta para você se expressar, para você criar, para você não ficar limitado na ferramenta na hora que você estiver no teu processo de criação, no teu processo criativo, seja ele qual for. E aí a página em branco, ela pode ser um problema muito mais de ferramenta do que de criatividade. O que eu quero dizer com isso, e até para poder sair um pouco do design, às vezes você está querendo ter alguma ideia para vender ou para aumentar o seu portfólio de clientes e está, sei lá, querendo escrever alguma coisa no computador ou usando um mapa mental, quando daqui a pouco a melhor maneira de você fazer isso é, sei lá, massinha de modelar, só para ser bem criativo na forma de você usar ferramentas. E não é exagero, as minhas ferramentas principais de criação não são o computador, não é o celular. A minha ferramenta principal, ou as minhas duas ferramentas principais de criação, e em alguma medida até de trabalho, são
canetas de quadro, eu já perdi a conta de quantos quadros e vidros eu já rabisquei por aí, e post-it. Por que que eu uso tanto essas duas ferramentas? Inclusive ontem estava lá ensinando um processo comercial, um processo dentro de um cliente, usando isso aqui. Por quê? Porque a gente tem muita liberdade, é fácil de eu pegar e me expressar num quadro com espaço, com liberdade e ter boas ideias. Pô, encontra aí a tua ferramenta, não se limite pelo computador ou sei lá, pelo que você achar que tem que ser, ou pelo um software, né, especificamente, né? Isso pode travar a tua criatividade e piorar o lance do quadro em branco. Acabei a gravação agora, eu tô guardando as minhas coisas e eu percebi que essas canetas aqui, ó, elas estão sempre comigo, inclusive dentro da mochila. Eu sempre ando com elas. Por quê? Porque eu preciso ter a ferramenta certa quando eu precisar ser criativo. Beleza? Fica a dica. Tenha a sua ferramenta principal de criatividade sempre à mão. Sexta dica que eu te dou é: criatividade é treino. Então esteja disposto a fazer muitas versões, a treinar bastante, a se esforçar bastante, até que você tenha uma boa ideia. Isso significa que você não pode esperar que surja uma grande ideia a partir de um momento, tipo, ultra inspirado. Não é assim que funciona. Na maioria das vezes, as boas ideias elas vão surgir depois de um tempo de esforço, de um vale, né, de um deserto, de muito trabalho, de muita energia gasta, de muita tentativa. E de muitos erros também. O que eu quero dizer é que se você quer ser mais criativo, você precisa entender que existe esse processo e encarar essa jornada com paciência, com entusiasmo, com coragem também. Criatividade é cansativo e eu diria que a matemática da criatividade é mais ou menos assim: 90% transpiração, 9% inspiração e apenas 1% de talento. A dica número 7 é: saiba o momento de parar. Então vamos lá, você está testando, está treinando e agora eu estou dizendo, saiba o momento onde você deve parar de tentar melhorar. É importante finalizar o que você está fazendo, publicar a tua ideia e na próxima você melhorar. Não guarde as suas ideias ruins até que ela fique boa o suficiente para você divulgar. Envolve um bom desprendimento também, né? Mas o caminho é esse. Ó, uma vez eu ouvi uma frase dentro do contexto de mixagem, né? Mixagem de áudio, assim, né? Que eu apliquei para layout e ficou super boa. Que diz o seguinte: layout, né? O processo de lealtade, de criar, não se termina, se abandona. Isso significa o quê? Que nunca vai ficar pronto. E o que normalmente ajuda a ficar pronto? O prazo, né? A necessidade de publicar aquilo ali. Quando se trata de ideias originais que você vai usar, e muitas vezes até sem um prazo muito claro, é comum a gente ficar trabalhando naquela ideia e esperar que um dia ela fique boa o suficiente para eu publicar. E eu tô aqui dizendo para você, não tenha essa atitude. Publique, divulgue. E a partir dessa publicação, a partir dessa divulgação, você na próxima melhora. E depois você melhora mais um pouco e você vai divulgando e vai publicando e é esse o processo, tá bom? Ó, o meu vídeo aqui, os meus primeiros vídeos, eu acho um ou outro até bem legal. Agora tem outros que eu acho bem meia boca. Mas eles estão aqui contando a minha história e me ajudaram a melhorar. E, bom, se você está assistindo esse vídeo hoje é porque, de alguma maneira, eles ajudaram, né, você chegar até aqui. E a oitava e última dica que eu quero te dar para você ser mais criativo é você compartilhar o que você aprende, o que você sabe, o que você está aprendendo, compartilhar com alguém. Compartilhar, ensinar é uma das coisas mais inspiradoras para o teu processo criativo. Isso porque quando você está ensinando, você tem a oportunidade de fixar o teu aprendizado, de aprender coisas novas, de redescobrir coisas que você achava que sabia, de aprender com seus alunos. Enfim, é uma troca muito rica. Sem contar que ensinar é um belo ato de gratidão. E eu tenho certeza que fazendo isso, você também vai acabar sendo muito abençoado. E aí, agora que você assistiu esse vídeo, se sente mais preparado e equipado para ser mais criativo? E se eu esqueci de alguma dica, ou se você quer dar alguma dica para quem está assistindo esse vídeo para ser mais criativo, responde aqui nos comentários que eu acho que vai somar bastante. Obrigado por ter assistido, espero você no próximo vídeo. Até a próxima e faz bonito!